Bom dia, queridos, amados. Bom dia com muita alegria na presença do Senhor. Uma satisfação enorme de poder estar aqui para compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma palavra maravilhosa de Deus para os nossos corações, uma palavra muito necessária para nós cristãos. Queridos, a palavra de hoje precisa ser analisada, absorvida, colocada em prática. Precisamos ver se realmente estamos conectados a Jesus, né? O nosso título de hoje fala que conecte a Jesus, né? A palavra de João 15:5 fala, Jesus fala, eu sou a videira, né? E a videira verdadeira é Jesus. Uma boa tarde, uma boa noite para quem vai acompanhar em um outro horário. E que o Senhor possa falar grandemente nos nossos corações. Né, queridos, a palavra de João 15, no 1, começa dizendo, Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. E se Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, a gente pode pensar ou imaginar que existe outras videiras? Bom, eu não vou entrar nessa parte, né? Mas a videira verdadeira que é Jesus, se permanecermos nele, se estivermos conectados, ligados a eles, nós geramos bons frutos, frutos saudáveis, frutos docinhos. E se nós não estivermos conectados nessa videira verdadeira, que tipo de frutos nós geraremos, né, queridos? Bom, eu vou ler aqui a palavra. O devocional está nos falando da palavra de João 15:5, né? Essa parte que eu estou dizendo é João 15:1, que Jesus é a videira verdadeira. Mas em João 15:5 fala assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E é verdade, queridos, sem Jesus não podemos fazer nada, né? Se nós não estivermos, se o ramo não estiver conectado na videira, ele não tem como dar fruto por si só, né? O ramo dá fruto quando ele está conectado à videira e nós damos frutos, bons frutos, quando estamos conectados em Jesus. Então, queridos, e quando nós estamos conectados na videira que é Jesus, nós estamos ali conectados com Jesus e a gente precisa ser podado. Muitas vezes nós precisamos ser uma podinha aqui, uma podinha ali, sermos limpos para darmos frutos, né, docinhos, frutos de bênçãos. Então, o que quer dizer isso? Sermos podados. Como que nós somos podados? Nós somos limpos e podados pela palavra do Senhor, né? A palavra de Deus que nos limpa, nos restaura, nos corrige, nos ensina, né? Então a palavra do Senhor nos ensina a ser melhores, né? A palavra do Senhor fala para amarmos a Deus sobre todas as coisas, para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, para nós, lá na parte de Tiago 3:5 fala sobre a língua, né? Que devemos refrear a nossa língua, que nós devemos ouvir mais e falar menos. Então tudo isso faz parte de sermos limpos, né? De sermos limpos pela palavra. Isso e muito mais, eu não vou me alongar muito nessa parte, né, da limpeza que nós temos que viver através da palavra do Senhor, mas nós precisamos sim ser limpos e podados, porque quando nós somos podados, nós geramos mais frutos, e nós geramos mais frutos quando nós somos podados. Então precisamos ser limpos, precisamos ser podadas, e essa limpeza só vem através da palavra do Senhor, né, querido? E nós precisamos estar conectados em Cristo, né, na videira, porque assim como o ramo precisa estar conectado na videira para ele crescer saudável, nós precisamos estar conectados em Cristo para nós tirarmos
frutos espirituais, né? Frutos saudáveis. Então nós vamos para a nossa leitura de hoje, que fala assim: tenho certeza de que todos nós temos o grande desejo de frutificar, prosperar das mais diversas maneiras, não é verdade? Nessa ocasião, Jesus nos concede um valioso ensinamento a respeito de como deve ser a nossa vida na terra e qual é a única maneira de frutificarmos. O texto que lemos é muito enfático, mostrando-nos o seguinte: para frutificar precisamos estar conectados a Jesus. E a palavra em João 15:3 que fala sobre, na palavra, estamos limpos pela palavra do Senhor. O fato é que essa conexão precisa ser profunda, algo íntimo e intencional. Então eu convido a refletir nesse dia: você tem estado verdadeiramente ligado a Jesus? Porque muitas vezes acabamos nos distraindo, desviando o olhar de Jesus. Quando isso acontece, nós perdemos completamente na caminhada e acabamos permitindo que os nossos frutos apodreçam. Só frutificamos de maneira saudável quando estamos intimamente ligados a Jesus. E somente nele podemos experimentar uma vida abençoada e abundante. Somente em Jesus, e não há outro jeito de nos limparmos, querido, fora da palavra do Senhor. Só nos limpamos através da palavra, amém? Não tenha medo de ir na contramão do mundo, pois o fato é que temos escolhas a fazer. Quando buscamos agradar a Deus, frutificamos, mas quando nos opomos à sua vontade e caminhamos na direção oposta, afastamos-nos completamente dos seus propósitos e acabamos desconectados da videira que nos transmite todo o necessário para nos mantermos vivos e frutíferos. Saiba que estar intimamente conectado a Jesus não é algo para poucos, mas para todos que desejam viver dessa maneira. Ele morreu a nossa morte para que vivêssemos a vida dele em nós. Portanto, a partir de hoje, decida romper com tudo aquilo que tem afastado de Jesus. Conecte-se à verdadeira fonte de vida e veja a transformação chegar. A nossa frase do dia de hoje diz assim: como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, sem Jesus não podemos frutificar. O ramo desconectado da videira não dá frutos, querido. Não tem como dar fruto por si só. Mas nós, quando estamos conectados em Jesus, que é a videira verdadeira, nós damos frutos maravilhosos, frutos lindos, grandes, docinhos, frutos maravilhosos o Senhor nos faz produzir, E a nossa palavra-chave de hoje é conexão. Então que possamos, queridos, estar cada dia mais conectados com Cristo, permanecendo nele. Porque a palavra de João 15, até aqui, deixa eu ver aqui, João 15, 11, vai falando ali: se permanecerdes em mim, se permanecerdes em Cristo, nós seremos, limpos, restaurados, transformados, edificados, cheios da presença. Enfim, nós devemos permanecer no Senhor para gerar fruto, Então, queridos, a palavra em Gálatas 5:22 fala de fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, etc. Depois vocês leem lá, Gálatas 5:22, que é o fruto do Espírito. Amém, querido? Então, olha só, que nós possamos estar 100% conectado, que nós possamos permanecer 100% em Jesus, não desviando nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos estar ligados em Cristo, olhando para frente, olhando para o alvo. E assim nós ficaremos livres de todos os frutos ruins, A palavra em Tiago, em Tiago 3:5 fala sobre a língua, A língua desenfreada é um fruto ruim, Gera muitos frutos
ruins, então devemos ouvir mais, falar menos, né? Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, como foi dito no devocional de uns 3 dias atrás, eu acho, sobre o verdadeiro amor, né? Que para nós amarmos verdadeiramente, nós precisamos renunciar a nós mesmos, nossos próprios eu, nossas próprias vontades. Enfim, queridos, a palavra do Senhor nos poda de várias maneiras, nos ensina a nos comportar, nos ensina a viver, e assim, limpinhos, geramos frutos lindos e maravilhosos para o Senhor. Um grande beijo no coração de vocês. Que o Senhor fale melhor em cada mente, em cada coração. Que essa palavra do Senhor possa crescer e florescer dentro de todos nós, né? Que possamos ser esses ramos ligados à videira que é Jesus. Fiquem com Deus, queridos, na paz do Senhor. Até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova reflexão dele para os nossos corações. Amém? Beijo, beijo. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus.